Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Numa, o sensitivo africano no Brasil. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você pode ser sensitivo e não sabias. E aí, como trabalhar essa sensibilidade? Como saber que você é sensitivo? Você vai conseguir compreender todo esse mistério se você permanecer aí no outro lado. Volto já já e não saia daí. Se você acredita que o vídeo é real, Eu gostaria de chamar a atenção que eu não sou expert nesta matéria. O que eu falo para vocês é o que eu vivi e continuo vivendo. É o que eu vejo, ouço e sinto os espíritos. Então significa que eu tenho 30 anos me deparando com esses seres. Então, é tudo que eu vou falar é que eu vivi. Ninguém dá o que não tem. Eu vou dar para vocês o que eu tenho, irmão. Esse nosso vídeo é uma série de 5 episódios. Por quê? É muito longo, é muita coisa para se falar em apenas um vídeo. Por isso eu decidi colocar mais episódios para destrinchar melhor esse tema. O primeiro episódio que será hoje, eu vou apresentar a diferença entre a sensibilidade e a mediunidade. Você hoje vai aprender qual é a diferença que existe entre ser sensitivo ou ser médium. Porque todo mundo fala, eu sou sensitivo. E outros dizem, eu sou médium. E outros dizem, eu sou os dois. Então hoje você vai ter a possibilidade e a oportunidade de aprender qual é a diferença. A partir da voz de um africano sensitivo. Não dessas doutoras formadas. Não. Quem vai falar para vocês é uma pessoa que vive com isso. Acorda e dorme com essas manifestações. Então, fique ligado. O segundo episódio, eu vou agora explicar como saber que você é sensitivo ou médium. Quais são as características que te mostram que você é sensitivo ou médium. O terceiro episódio é como trabalhar esse dom. Se você, no segundo episódio, ver que tem as características, tem 50%, 60% das características que eu vou apresentar, agora no terceiro episódio, que é a terceira semana dessa série, eu vou te explicar como trabalhar esse dom, como trabalhar a tua sensibilidade, como trabalhar a tua mediunidade. No quarto episódio, eu vou falar sobre mim. Vou falar sobre mim. Eu vou explicar para vocês como é que eu me apercebi que era sensitivo, quando aconteceu. Eu vou contar toda a minha história só na área da mediunidade. E no quinto episódio, o último, eu vou colocar alguns vídeos para mostrar como é que o médium vê os espíritos, de que jeito o médium vê os espíritos. E isso por meio de vídeos. Sem mais blá blá blá, vamos falar agora de qual é a diferença entre a sensibilidade e a mediunidade. Mas antes eu queria te falar uma coisa. Todos nós somos sensitivos. Todos. E o sensitivo vem do quê? Vem do sexto sentido. Atenção, não vem do terceiro olho, como o pessoal costuma desenhar, alguns bruxos. Não. A sensibilidade, quando se fala que eu sou sensitivo, é porque você tem o sexto sentido. Eu quero refrescar a tua memória explicando quais são esses sentidos. Temos a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tacto e depois o sentir sem nenhum desses sentidos.
É o outro, a intuição. Dizem que as mulheres têm muito isso, não sei, mas todos nós temos uma certa sensibilidade, uma certa intuição das coisas. Então, quando é que, se todos nós temos, quando é que nós estamos diante de um sensitivo ou não? Então, qual é a diferença entre sensitivo e a mediunidade? A pessoa sensitiva, ela tem uma energia, ela tem uma sensibilidade, ela sente as ondas que vibram no local. Para isso, então, ele passa mal, às vezes sente enjoo, dor de cabeça. Tem uma escrita minha que dizia, quando vou num quarto da casa dela, sente enjoo, vontade de vomitar, às vezes uma sensação de alegria, às vezes tristeza. Entendeu? Por quê? Porque ela é sensitiva e com um grau avançado, só que ela precisa trabalhar. As dores de cabeça constante quando vai num determinado lugar também vai indicar a sensibilidade. Isso é, o ambiente pode ser ambiente elevado, que quando tem aquela sensação agradável de alegria, de satisfação, de paz, ou então pode ser um ambiente denso ou ambiente baixo, quando os espíritos são agressivos. Você sente uma energia negativa, uma vontade de se matar. Quem vai sentir isso aí? Todos os sensitivos? Não. Aqueles que são sensitivos por natureza não vão sentir essa energia como um sensitivo que tem um grau muito alto, que sente a sensação do outro. Às vezes você está diante de um problema, você chora, ou você sente o problema do outro antes mesmo dele te contar. Uma outra questão também, o sensitivo, ele tem premonições. O sensitivo, ele percebe que tem espíritos diante dele. Às vezes ele consegue ver vulto, silhueta, às vezes ele consegue sentir por meio de toques, às vezes ele sente o beliscar do espírito, mas ele não consegue fazer nada, simplesmente ele fica nos bastidores vendo as coisas acontecerem. Ele não é médium. O sensitivo não é médium. O sensitivo tem a intuição, tem uma pele aflorada e sente as coisas. Ele também não conversa com os espíritos. E eu quero terminar sobre o sensitivo, esse pedaço, depois coloca aqui nos comentários se tiver algumas dúvidas, dizendo assim que se você sabe que essas características acontecem em você, você é sensitivo mais de 70%. E para isso você precisa se policiar. Significa que você tem que evitar ver certos filmes, pornografia, por exemplo, não é muito bom. Ver vídeos violentos, ser uma pessoa maldosa de coração. Então você tem que evitar fazer essas coisas. Você tem que ser mais brando, ser uma pessoa melhor do que você já é. Só assim você vai trabalhar a tua sensibilidade. Mas se você continuar a ser aquele maldoso, dificilmente você vai ter esse dom de aflorar a tua sensibilidade. Vamos agora falar do médium. Vocês já viram a diferença do sensitivo? Sensitivo tem intuição, ele sente. Ele às vezes vê vultos, mas ele não consegue conversar. Tem premonições, etc. E todos aqueles pontos que eu já citei. Agora o médium, qual é a característica do médium? Para a gente então comparar com a diferença com o sensitivo. Preste bem atenção. O médium é um sensitivo 100%, está no nível. Enquanto que o sensitivo tem uma intuição de 60%, o médium já não tem intuição. O médium tem certeza. O médium vê. É 100% e mais alguma coisa. Significa que ele vai em outros planos. Ele se comunica com outras dimensões. Quando eu falo que premonições, não é só ver no sonho e nada mais. Eu fico presente, eu sofro, eu acordo de noite com a mesma dor que as pessoas que morreram. Em Brumadinho, eu sentia aquela terra que durante 50 minutos eu passado pelo corredor da minha casa bebendo bastante água. No jornalista eu sentia dor no peito, parece que um ferro caiu. Então você vai na dimensão e você sente a dimensão.
Não é só imaginar, sonhar. Por isso é um pouco perigoso até. Eu sofro por causa disso. E você vê as outras coisas. Eu já fiz uma viagem com uma pessoa que foi em coma. Eles ficam desorientadas, em círculo, sem saber para onde vão. Por isso fica uma dica. Se você tiver uma família, está em coma, quando você for visitar, pegue na mão dela, se os médicos permitirem, e comece a chamar pelo nome dela. Chame pelo nome. Chame pelo nome da pessoa, várias vezes. Venha, peça que ela venha e fala assim, aperta a minha mão, aperta, porque lá no fundo ele escuta você chamando e ele se orienta a partir da sua voz. Fica uma dica, vivida por mim. Não é conto de fada nem livros, eu não leio esses livros aí. Eu vivo essas coisas. Outro ponto do médium. O médium ouve. Ele vê, ele sente e ele se comunica com os espíritos. O médium é muito mais do que o sensitivo. Ele, o que acontece? Ele fala o que os espíritos querem se comunicar. Vários espíritos vêm para se comunicar por meio da sua mente. Você já não controla a sua mente. Às vezes, de noite, ou você em silêncio, num quarto ou algum outro lugar, ele fala pela sua orelha o que ele quer falar e aí você transmite. Às vezes também, que é o mais perigoso, ele incorpora em você. Só que atenção, aí ele fica comandando a tua voz, as tuas mãos para escrever alguma coisa ou desenhar. Ele faz isso. Mas você não significa que você fica fora de você, não. Você está dentro de ti. Você tem consciência que eu sou o Numa, mas eu Numa com mais alguém querendo comandar alguma coisa para eu fazer. Por isso que você tem que ter muito equilíbrio. Então você tem que saber se controlar. Não se deixe levar, porque às vezes tem alguns espíritos zombeteios que eles entram em você e comandam, fazem e desfazem. Você fica sem saber o que fazer. Ele é que faz. Entendeu? Os médios não são nada. Quem comanda o médium são os espíritos. Eu tenho 12 espíritos comigo. Algumas pessoas falam mentor espiritual. Eu falo meus amigos. Tudo que eu quero consultar, tipo assim, aparece uma pessoa. Agora eu recebo os meus inscritos, eles estão pedindo, inclusive tem o meu zap em alguns comentários, porque são inscritos que pedem para ter uma consulta e eu estou dando as consultas. Eles me contam os problemas, eu ouço os problemas, aí eu faço o meu truque africano para entrar em comunicação com esses meus mentores ou esses meus amigos que ficam comigo, são 2. Aí eu falo o problema a eles, o problema que esse inscrito me contou, ou essa inscrita. Aí então eles vão, uma semana depois, alguns dias, eles aparecem e me falam. Ou eles falam pela orelha ou pela mente, ou então eles me mostram no sonho, que como se eu fosse cinegrafista desse sonho. Que também eu sinto, se tiver um problema que alguém se machuca, eu também me machuco. Mas eu fico aí filmando. É isso aí que acontece. Eles depois me explicam e aí eu falo para os inscritos ou outras pessoas daqui do bairro, amigas, o que devem ou não fazer. Até alunos também, porque eu sou professor e palestrante. Às vezes eu chego numa palestra e logo vejo a pessoa e começo logo a falar. Olha, você... É porque alguém já entra na minha... Parece que entra na minha mente ou entra no meu corpo e me deixa falar sem que eu controle ele. Eu tenho ciência de que eu estou falando, mas não dá para eu parar. Porque quando eu paro, parece que alguém me belisca no ombro, entendeu? O médium, quando ele faz uma oração sobre a imposição das mãos, assim na cabeça, ele coloca a mão na cabeça da pessoa e fica orando. Muitas vezes essas pessoas se curam, ficam curadas. Aí você fala, mas é milagre, aquele pastor tem poder, o Numa tem poder. Não temos poder. É porque ele tem mediunidade. E não foi ele que curou, são os mentores, aquelas pessoas, os amigos, que eu falo os amigos, os 12 espíritos que ficam contigo para te ajudar. São eles que dão a sua força para que essa pessoa cure.
Repito, às vezes os espíritos não falam, eles só aparecem tristes ou aparecem felizes. Isso já nos dá a entender de que ele não precisa de ajuda, que está muito bem onde está. É isso aí. Por isso quando espíritos. E quero terminar então dizendo que essa é a diferença. De um lado, um é intuitivo, só sente mais nada. E do outro lado é alguém que sente, ouve, vê, mergulha na viagem, vê a outra dimensão, que é o meu caso, desde criança e até agora. Então, muito obrigado por tudo. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.